Mas vejamos bem, como fica o espiritismo diante da Bíblia? Qual é a postura do espírita para a Bíblia? A primeira coisa que nós temos que entender é que esse livro sagrado é só para uma parte do Ocidente. Os budistas têm o dobro de adeptos dos cristãos. Não consideram a nossa Bíblia melhor do que os ensinamentos dele. Os hindus não consideram nossos evangelhos melhor do que o Mahabharata, do que os Upanishads, do que o conteúdo deles. E para eles, nosso livro veio depois. Eles disseram primeiro. Jesus lá, eu tive na Índia 3 vezes, é considerado no máximo um santo. No máximo é considerado um santo. A Índia inteira é hindu, 750 milhões de hindus. Os budistas têm o dobro dos cristãos, os muçulmanos já passaram os cristãos. Então vocês vejam que a coisa deve ser vista, nós temos que ter uma visão holística de tudo isso. Vamos ver a coisa, vamos fazer de conta que somos espíritos. Porque somos realmente. Mas na hora de acreditar, a gente quer acreditar como espírita. Espírita tem que ter a visão do espírito que é, não do espírita que está sendo. Então vamos ver a coisa a nível de espírito. Vamos raciocinar com a ideia mais ampla. Vamos pensar a nível planetário. Tudo que existe na Terra existe por uma necessidade e preenche uma finalidade. Esses líderes religiosos também não escreveram nada, nem Buda, nem Krishna, nem Maomé. Escreveram por eles. Aconteceu o que aconteceu com Cristo, as deformações todas. Vocês vejam aqui os nossos santos. Todo santo da gente tem coroa. Já viu Nossa Senhora da Conceição da Praia como é cheia de manto, coroa, bastão na mão, tudo? Porque aquele era o símbolo do reis e dos poderosos. E os santos todos eram associados ao poder. Por isso todo santo tem coroa. Lá na China o Buda é gordo. Na Índia o Buda é magro. Por quê? Porque na China os reis eram poderosos. Eles não faziam nada, eles eram preguiçosos e indolentes. O que é que faziam os budistas, da dinastia chinesa? Tudo era gordo, obeso. Então, para Buda ser Buda, o Deus de todos tinha que ser conforme eram os reis. Então, engordaram o Buda chinês. Fizeram o que a gente fez com os santos. Aqui o símbolo da referência do rei era a coroa, botaram a coroa e o poder em todos os santos, aquelas vestes todas cheias de grandezas. Os homens são os mesmos em todos os lugares. As deformações do cristianismo também aconteceu em todas as religiões. Aqui você tem a Igreja Católica Apostólica Romana, tem a Igreja Anglicana, tem a Igreja de Copa, tem os protestantes com mais de 130 divisões. Ainda tem o Evangelho Quadrangular, o Testemunha de Jeová, tem o Cristão Maranata, tem até uns nomes engraçados. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, do primeiro dia não serve. Aí o que ocorre? No budismo também teve muitas divisões, ainda tem até hoje. No hinduísmo tem muitas divisões, no muçulmanismo, os muçulmanos são divididos. Tem os sikhs, que é a mistura do hinduísmo com o muçulmano, eles são fanáticos. O partido Sikh que assassinou Mahatma Gandhi, a grande alma do nosso século. As religiões, todas elas são as mesmas nas suas atitudes e comportamentos, porque elas viraram instituições. Os grandes líderes não pregou religião nenhuma, nem Buda, nem Krishna, nem Cristo, nem Maomé. Eles ensinaram religiosidade. O homem é que não entendeu e quis fazer religião da religiosidade. Mas e o espiritismo? Voltemos ao nosso espiritismo. A primeira coisa que o espírita tem que tirar da cabeça é que o espiritismo não se fundamenta na Bíblia. O espiritismo não se fundamenta nas escrituras sagradas. Isso é uma coisa muito clara. E o que é incrível é que 90% dos espíritas não se comportam dessa forma, porque no Brasil o espiritismo quase que perdeu sua identidade, porque a maioria dos brasileiros quer fazer o espiritismo segundo o Evangelho. E o espiritismo é a única doutrina cristã que tem o Evangelho segundo os seus postulados. Não é o espiritismo que é segundo o Evangelho é que tem que ser segundo o espiritismo. Vejamos uma coisa muito simples. A concepção espírita é superior à concepção dos evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos não explicam o espiritismo. O espiritismo é quem explica os evangelhos. A diferença fundamental é essa.
Todas as religiões estão fundamentadas na Bíblia, o Espiritismo não. Quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, a doutrina se inaugurou na Terra, onde estavam os evangelhos, onde estava a religião. Segundo livro, Livro dos Médiuns, onde estava a religião, onde estava o evangelho. Terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente quer fazer dele o único. Uma coisa simples de ser vista. Repare que frase poderosa do Espírito Emmanuel. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Se é redivivo é porque estava na agonia, estava na UTI da história para morrer. O Espiritismo veio e reviveu. Qual é a tarefa do Espiritismo? Ressuscitar as ideias de Jesus na mentalidade contemporânea do povo. Sem igrejismo, sem ritual, sem hierarquia, sem símbolo, sem altar, sem pieguismo, sem cerimônias, sem paramentos. Uma religião livre, uma religião natural, a ligação do homem com o Criador, como o Cristo pregava. O que é que o Cristo ensinou? Leis e leis. Leis, ensinamentos espirituais. O que é que os Espíritos estão ensinando? Leis e leis, ensinamentos espirituais. Por que que a gente tem que fazer do Espiritismo um partido de crença, uma religião a mais? O Espiritismo é a religião, não uma religião a mais. A percepção é também muito clara. O que é o Evangelho, gente? Quando Cristo voltou e disse, ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, não tinha nenhum livro escrito. Porque Mateus escreveu muito tempo depois, João saiu com o Evangelho com 60 anos, e Lucas e Marcos não conhecia que Evangelho era esse que ele mandou pregar. A palavra Evangelho vem do termo grego que significa Evangelium, que era do termo do hebraico antigo, Evangelium, que significa boa nova, boa notícia. Ele mandou que as pessoas fossem pregar aquele conhecimento que ele trouxe, que tinha mundo espiritual, que nós éramos eternos, que existia a lei de causa e efeito, que o homem tinha que conquistar as virtudes, que existia espíritos, que tinha reencarnação, que tinha tudo isso. Era essa a boa nova. Aí todo mundo pensa que o Evangelho é o livro, que é os versículos de Mateus que o homem botou 14, 27, 13, 25, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, e decoreba aquilo tudo. Isso não leva a nada. Se estudar esse evangelho bíblico que está aí e resolvesse o problema da terra, os protestantes já tinham iluminado os homens. Porque eles sabem o evangelho de cor e salteado. O que é que esse evangelho escrito deu? Guerra santa, 500 anos de inquisição, intolerância religiosa, divisões, partidarismo de todos os níveis. O Espiritismo não tem que fazer esse evangelho, tem que fazer o outro, aquele que o Cristo mandou, a boa nova. E nós espíritas às vezes queremos fazer o do Espiritismo uma versão bíblica. Todo espírita lê mais Bíblia do que Espiritismo. Todo mundo assim fica assim com aquela ideia religiosa de que tem que estar tudo ali certinho na Bíblia. Não pode ser contraditório. Não, a Bíblia é cheia de contradições e de erros. Se nós não colocarmos os princípios espíritas dentro da Bíblia, ela é um repositório de incongruências. Vocês vejam que Kardec não pôde nem usar tudo, só pegou a parte moral para os espíritos interpretarem dos ensinamentos do Cristo, porque as outras já estavam tão deformadas que não tinha mais jeito. Ele até divide isso, explica no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquelas ideias que os espíritos trouxeram de lá do além, o que o Cristo quis dizer com aquelas passagens. É isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Onde é que estava o Evangelho no Livro dos Espíritos? No conhecimento que os espíritos traziam, nas leis espirituais que eles diziam que existiam, na realidade espiritual que nos aguarda. Isso tudo era a boa nova que estava sendo esquecida. Por isso ele disse que viria o Consolador, que ele prometeria o Consolador, o Espírito Verdade, que ele não podia dizer tudo naquele tempo. Anunciou isso em João e os espíritos vieram. Então nós temos que ter uma consciência mais doutrinária, mais viva, para perceber que a concepção espírita é superior à concepção do Evangelho, que o Espiritismo não se fundamenta nas Escrituras Sagradas. E onde é que o Espiritismo se fundamenta se não for nas Escrituras? Nas leis da natureza. Os seus princípios são leis naturais, são leis, as mesmas leis que Jesus se baseou para ensinar as verdades eternas. Reencarnação é lei da natureza. Existência e imortalidade da alma, lei da natureza. Determinismo e livre-arbítrio, causa e efeito, lei da natureza.
Deus, lei da natureza. Perispírito, corpo espiritual, lei da natureza. Comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, lei da natureza. Evolução, lei da natureza. Pluralidade dos mundos habitados, lei da natureza. Esses são seus princípios básicos que jamais serão mudados ou ultrapassados. Isso sim nunca será ultrapassado, porque são leis, as leis de Deus são imutáveis. Agora, como o homem entende essas leis, muda todo dia. Eu sei que a minha abordagem de ontem, na proposta de fazer o Livro dos Espíritos número 2, irritou algumas pessoas. Eu queria dizer que isso não é heresia. A gente pode fazer um Livro dos Espíritos número 2 de século em século, para entender melhor a lei da natureza que os Espíritos tentaram dizer ao homem do passado que não tinha inteligência de hoje. De século em século a gente faz o volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. E vai tirando dos espíritos explicações para o cérebro humano que evolui, tudo cresce, tudo muda. O que tem de erro nisso? As pessoas às vezes estão tão bitoladas, reduzidas na sua circunscrição mental, que acham que a gente está falando bobagem. Bobagem está sendo a pessoa que não entende isso. Então, dentro dessa concepção, o que os espíritos querem? Que o homem se espiritualize, que essas leis cheguem à terra. Isso é o Evangelho do Cristo. Por isso o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Em espírito e verdade, a doutrina espírita trouxe isso de volta. Tirou aquele Jesus da cruz, aquele Cristo morto que todo mundo adora, e botou do lado da gente para caminhar como ele fazia com os apóstolos, nas nossas atitudes, nas nossas ações. É desse Cristo, não é aquele Cristo fraco, humilhado, que muita gente cultua. Cristo foi um estoico, foi um valente. Muito mais do que Gandhi foi, matando nos outros desejos de matar, ensinou amando. Preferiu morrer, mas não conivia com o que queria que ele fizesse. Não renunciou aos seus ideais. Agora, o que fazemos às vezes hoje? Todo mundo põe a Bíblia e acha que o Espiritismo tem que estar ali dentro. Não, o Espiritismo é que tem que tirar as palavras do Cristo dali que estão mortas nas letras, nas interpretações caducas que os séculos deixaram, na poeira do tempo, no reducionismo mental das pessoas que escreveram ou traduziram os textos. A voz dos Espíritos, diz ele, os Espíritos a Kardec, a primeira revelação veio pela cabeça de um homem que foi Moisés, a segunda foi pelo Cristo, a terceira não pertence a um homem. A terceira revelação está na voz dos Espíritos. São eles, os próprios elementos da natureza, os seres reais do além, que vêm falar do que o Cristo disse no passado e o homem do aquém não entendia. É a boa nova de novo. O que é o Espiritismo na Terra? Um conhecimento novo. Uma tecnologia de inteligência para melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas que pisam aqui no chão do planeta. E às vezes a gente transforma o Espiritismo num partido de crença. Muito pelo contrário, o Espiritismo é um agente transformador. Veio para mudar o mundo. Nós poderíamos fazer com o Espiritismo o maior movimento cultural da Terra. O Espiritismo é uma doutrina de gigantes, mas está no ombro de muitos pigmeus. Tem um incêndio para ser feito de iluminação de consciência. Está todo mundo segurando a luz de uma vela. Com tanta escuridão e ignorância na Terra. Portanto, a gente precisa, de certa forma, acordar e sair desse atavismo religioso que o passado nos prende. São 16 séculos de catolicismo. Em nossos arquétipos espirituais, em nossas recordações do passado. Temos que abrir a nossa mente e perceber que os espíritos estão conclamando, estão chamando, já chegou a hora. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e avançar um pouco mais, construindo espaço de espiritualidade na Terra. O Cristo precisa de nós para o trabalho dele ser feito, dos nossos braços, das nossas ações, da nossa vontade. A gente entrega ao mundo espiritual a tarefa que pertence a nós, os centros espíritas vazios e a gente confortado, não, está cheio de desencarnado, bobagem. O Espiritismo veio para os vivos da Terra. Dos desencarnados cuida dos desencarnados. Temos que criar métodos pedagógicos para ensinar essas verdades às pessoas, melhorar as condições de ensino, transformar a concepção do pensamento espírita em conhecimento, não em crença. Para que o Espiritismo saia dos limites onde ele está emparedado e cresça conforme a sua missão, a sua destinação para a qual veio à Terra. Nessa abordagem que estamos fazendo do Espiritismo, a Bíblia e as religiões, temos que entender que o Espiritismo não é uma religião como as pessoas pensam. Kardec falou isso no discurso. É uma religião completamente diferente das outras. E se é como a pessoa imagina, é melhor que ele pense que não seja. Não há nenhum erro na pessoa que não sabe qual é a concepção da religião espírita, achar que o Espiritismo não é essa religião. A religião no Espiritismo é o porto de chegada, é para onde tudo se dirige, não é a base. A base é a razão, a lógica, as leis da natureza. Isso só é alcançada pela visão da ciência.
mas uma ciência espiritualizada, porque o espiritismo é a ciência do espírito, a ciência da alma, a ciência que traz de perto a espiritualidade para a nossa percepção sensorial, para a nossa interpretação mental. Então o espiritismo veio resgatar ainda a grande parte do evangelho que não foi sacrificada. E a obra do Cristo é complementada pela voz dos espíritos. Então não temos nenhum receio em falar das coisas da Bíblia como nós falamos. E não temos que ter receio de dizer que o espiritismo não se fundamenta nas escrituras. Claro que lá tem muitas coisas que confirmam o espiritismo, mas o espiritismo não nasceu da Bíblia, não nasceu do conflito, do choque de religiões. Foi o próprio fenômeno da natureza que se fez sentir aos olhos de pesquisadores que sentiram e interpretaram com ele, com a luz da verdade do qual ele realmente é. O que é que Buda, Cristo, todos esses seres fizeram? Ensinaram as mesmas verdades que os espíritos ensinam. O espírita tem que ler o livro de todas as religiões, para ter uma visão holística do mundo, para ter uma visão mais ampla, até mesmo para quem faz conferência não ficar só com esse discurso de pastor, enclausurado naquela abordagem de moralista. O espiritismo é uma doutrina moralizante que transcende as fronteiras. Sai Baba tem uma frase soberba que diz: é muito bom que você nasça numa igreja, mas não é muito bom que você morra nela, porque prova que você não passou da igreja que nasceu. O homem tem que alcançar um nível de fé transcendente, onde igreja nenhuma mais importe. Essa que é a verdadeira fé, que transcende os templos, as fronteiras, que transcende as opiniões. É uma fé transcendental, que está legitimada na razão. Olha a ideia de Kardec: a fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ele estava botando a crença atrás da convicção, porque espírita não é homem de fé, o espírita é homem de convicção. Quem tem fé acredita, quem tem convicção sabe. A fé se apoia na crença, a convicção na certeza. E nem sempre quem acredita sabe, porque a fé está toda baseada na crença, a convicção na certeza. Então nós temos que ter uma visão mais clara dessa coisa do evangelho. E divulgar espiritismo é fazer evangelho vivo na rua. Falar de espiritismo é trazer a boa nova para os tempos do século XX, entrada do século XXI. Não estamos falando de nenhuma heresia. Isso é a mais lúcida concepção que o espiritismo dá a gente. Se tem alguém que me ensinou isso, a culpa não é minha. Eu aprendi isso lendo Allan Kardec, então vocês têm que culpar ele se eu estiver errado. Principalmente os que não concordam comigo. Não quem mandou ele me ensinar essas coisas. Foi lendo ele que aprendi a pensar assim. Eu não aprendi isso sozinho, eu não pensava assim antes. Foi ele que foi entortando a minha cabeça. Então, se a minha cabeça está torta, a culpa é dele. Agora, para encerrar nossa conferência, eu vou lembrar aqui um texto de Gibran, Khalil Gibran, que ele diz: as religiões são como vidraças. E do lado de fora da vidraça está a realidade. E você que está na qualquer religião, você está sempre vendo a realidade por a vidraça que te mostra. Só que tem vidraças que são de vidro fumê. São vidraças outras que são de vidro martelado, distorce até a realidade. E tem vidraças que são de vidro cristalino. O espiritismo é uma vidraça, além de ser de vidro cristalino, muito fácil da gente passar para o outro lado. Ninguém ama o que não conhece. E o espiritismo é tão fantástico que quanto mais a gente vai indo, ele vem vindo ao nosso encontro. É a doutrina do conhecimento, não tenhamos dúvida. É a concepção mais impressionante dos últimos tempos a respeito do homem, do universo, da vida, das coisas, das formas, das atitudes. E quanto mais a gente estuda o espiritismo, mais Jesus fica perto da gente. Quanto mais a gente estuda esse evangelho das letras, Jesus fica longe da gente. Porque a gente fica nos números, nas letras, nas interpretações. E o Cristo, ele está assim muito mais perto dessa realidade do que longe. A gente é que às vezes se distancia da própria realidade que está em nós. Na posição hoje que nós estamos, para discutir espiritismo, Bíblia, religiões, que é um tema que eu considero fascinante e que hoje tem assim sido motivo de grandes discussões até por parte de pessoas ligadas à área do comportamento humano de uma forma muito generalizada.
Eu tenho certeza absoluta que quando nós espíritas conhecermos verdadeiramente essa função e significado, esse sentido do pensamento espírita como síntese de conhecimento humano, nós faremos com que o espiritismo se torne tão conhecido, tão rapidamente, em uma velocidade que nós nem mesmo imaginamos. Porque Kardec fazia uma previsão, que os princípios espíritas são tão excepcionais e estão tão na natureza, que um dia ele alcançaria a universalidade do conhecimento humano. O que a gente está assistindo nesse final de século? A reencarnação tocada por biólogos, por psiquiatras, por psicólogos. A imortalidade sendo descortinada por físicos. A comunicação dos espíritos nos aparelhos eletrônicos, na transcomunicação instrumental. A lei de causa e efeito sendo abordada pelos físicos quânticos. As percepções mediúnicas sendo hoje estudadas em laboratório. A participação dos espíritos sendo assuntos hoje até de teses em universidades. São os princípios espíritas que estão se fazendo sentir ao crescimento e à maturidade do ser humano. Um dia, quando nós estivermos lá adiante, nós vamos ver quanto tempo nós perdemos em torno das religiões dentro das vidraças. A realidade que estava do outro lado e precisava ser vista foi distraída pela interpretação do reflexo da própria vidraça. Acreditamos que o esforço dos espíritos para trazer a doutrina à Terra, e eu fico até impressionado com isso, como é que eles não param de trazer informações, é para que o homem alcance isso, que nós precisamos de religiosidade, não de religião, essa religião culto sacerdotal que está aí no mundo. E o terceiro milênio, que todo mundo fala, pensa, descortina, tal, de uma só religião com um só pastor. Ora, se tem pastor já não serve tanto, porque para ter pastor tem que ter rebanho, e todo rebanho segue a mente do pastor. Eu acho que o pensamento transcendeu e a pessoa reduziu o que ele significava. Nós teremos no futuro uma única religião na Terra, sem precisar dividir, sem precisar igreja, sem precisar templo, sem precisar ideias nem nomes. Só precisa a religião do amor, e essa é transcendental. Eu peço desculpas pelo avançado da hora e muito obrigado a vocês.